Por quê? As palavras proféticas, elas não são de interpretação humanas. As palavras proféticas são palavras que anunciam o que está para acontecer em nossas vidas. Ora, quantas pessoas chegam aqui pela primeira vez e aí a gente vai orar e nós não conhecemos a vida da pessoa e Deus revela? Como pode isso? Não é? Como que natureza é essa? Da onde vem a sabedoria de conhecer o que está dentro da pessoa e que só aquela pessoa sabe que está sendo falado? É a palavra profética, é a palavra de Deus, não é o homem. Por isso nós precisamos confiar na palavra e colocar à prova. A Bíblia diz para a gente colocar à prova todos aqueles que estão anunciando a palavra. Está escrito isso. É assim que funciona, não é? Então a palavra de Deus é tudo para nós, é inegociável. O título da mensagem do ensino hoje, palavra profética, quando vem, cria novos caminhos. Diga, a palavra profética, quando ela vem, ela cria novos caminhos. A palavra, ela anuncia novas coisas. A palavra coloca ordem no caos. A palavra de Deus, ela vem nos orientar. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a palavra ela é revelada, a gente tende a não obedecer. A palavra profética não é só a palavra que fala o que você está sentindo ou vivendo. A palavra profética é toda a palavra que sai da boca de Deus é profética. É algo que está anunciando que ainda vai acontecer. Por quê? A palavra profética, ela aponta destinos. Então, a palavra de exortação também é profética, porque os profetas da antiga aliança exortavam as pessoas quando elas estavam no pecado. Nós vamos ver inúmeros casos dos profetas chegando diante dos reis que estavam em pecado e dizendo, está errado. Nós vamos ver o profeta João Batista, que o próprio Cristo diz que foi dos nascidos de mulher, foi o maior. Ele acusando o pecado do povo. Ele acusando o pecado do rei e dizendo, olha, está errado, você está se relacionando com a mulher do teu irmão. E isso custou a cabeça do profeta. Então o profeta não é só aquele que diz, eis que Deus manda te falar. Um profeta também é aquele que confronta pecado. Também que fala para você aonde você está errando. E eu não preciso necessariamente conhecer a sua vida. Deus revela a sua vida através da palavra. Quantas vezes você já chegou em um culto e a palavra que foi ministrada, você fala, meu Deus, isso aqui foi tudo para mim. Já aconteceu isso com você? Sem que eu te chamasse aqui na frente, sem que eu revelasse o teu nome nem os seus problemas, mas a palavra em si que foi pregada da Bíblia, você fala, meu Deus, foi comigo isso, será que contaram para ele? E eu não estou sabendo. Mas na verdade eu sou inocente nisso, porque o Senhor anuncia a sua vida, sem falar para mim que é você muitas vezes, simplesmente Ele fala, amém? Então eu não conheço, não sei, mas eu estou lá no meu gabinete pastoral orando, consagrando para ministrar, e Ele me dá a palavra, eu não sei nem quem vai estar aqui à noite, e aí você chega, e a palavra vai de encontro a você. Se isso não é Deus, o que será? Entende? Então, não tem adivinhos, não tem adivinhação, tem revelação. Então entenda que você está num ambiente apostólico, que ele lança os fundamentos, num ambiente profético, que aponta destino e confronta pecado, e num ambiente pastoral, que depois que você passa pelo alinhamento do apóstolo e se machuca, e depois que você passa pelo confronto do profeta e se magoa, o pastor cuida de você. É assim que é a nossa igreja, apostólica, profética e pastoral. Então entenda, se você entender as coisas, você vai crescer em maturidade
e vai entender o porquê que Deus está falando, e vai obedecer a palavra. Amém? Então a palavra de Deus, ela é uma palavra profética. A palavra profética, quando ela chega, ela alinha o caos, e ela traz vida aonde tinha morte. Estão entendendo isso? Eu preciso que você compreenda a introdução, para que você não saia daqui sem compreensão, porque não adianta de nada você vir e não entender nada, e passar o ano todo dentro de uma igreja, só dizendo amém e não mudando de vida. Então esse não é aquilo que queremos. A nossa proposta ministerial, a nossa visão e o nosso propósito é fazer pessoas entrarem aqui, vivendo caos, e a palavra tirando essa pessoa do caos, e alinhando a vida dela em todos os aspectos e em todas as áreas. Amém? Nem que para isso você precisa apanhar um pouco de Deus. E Ele vai mexendo daqui e dali, e você vai se ajustando e vai se alinhando. Amém? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos começar aqui para entender um pouco a dinâmica, porque hoje é ensino da palavra. Então eu preciso ter paciência para ensinar você. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 1, em toda a criação, a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. É engraçado, não é? Do que você foi feito? O teu corpo humano foi feito do quê? Diz a Bíblia: do barro, da terra, ok? Então assim, fala comigo assim, antes do conhecimento da palavra profética vinda de Cristo, eu era uma terra sem forma e vazia. Estão entendendo isso? Como era a tua vida sem a palavra, sem o conhecimento? Todo aquele que não tem o conhecimento da palavra, ele ainda é uma terra sem forma e vazia. O que é uma terra sem forma e vazia? É algo que não se identifica o que é. Você olha para uma terra sem forma e vazia, logo você pensa: o que é uma coisa sem forma? Você olha e fala assim: o que é isso? Você fica ali em dúvida, por quê? Porque uma coisa sem forma, ela não tem uma identidade. Você não sabe se é gato, se é cachorro. Você não sabe se é casa, se é barraco. É um negócio assim, algo sem forma é algo sem beleza. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: agora em Cristo, você é lindo, você tem forma, e você é cheio do Espírito. Amém? Então antes as pessoas olhavam para você é sem forma e vazio. Aí a Bíblia diz assim, olha o que havia trevas sobre as águas profundas, e o que? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas entenda, o Espírito estava ali, se movendo. Repita comigo: o Espírito da profecia estava ali. Mas ele estava ali, mas ele não fazia nada. Sabe quando você escuta a historinha assim, que as pessoas falam assim: Deus está em todo lugar, Deus e não sei o quê, não é assim? Então repita comigo: Deus realmente está em todo lugar. Mas para Ele fazer alguma coisa, eu preciso me render a Ele. Então a terra era sem forma e vazia, mas a presença de Deus estava lá. Mas ainda continuava sem forma e vazia. Não mudava nada. Então algumas pessoas ensinaram para ela uma religião que não muda de vida. Elas continuam sem forma e vazia. Você conhece pessoas que estão dentro de uma religião, são até religiosas, mas ela ainda não muda o caráter, não transforma a vida, vai todos os domingos lá,
Mas continua a mesma coisa, mentindo, enganando, traindo, se prostituindo, não respeita a esposa, arrumando mulher fora do casamento. Conhece assim pessoas? Mas são religiosas. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Espírito de Deus está pairando, mas não está trabalhando. Mas Ele está. Então é verdade, Deus está em todos os lugares, mas não está trabalhando em todas as pessoas. Estão compreendendo isso? Então, agora vai começar a ter uma ação profética. No versículo 3, preste atenção na ação profética. Ó, Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora a terra já não está mais vivendo em trevas, porque Deus liberou uma palavra que cria uma terra sem forma e vazia, que estava no meio de trevas. Agora Deus libera uma palavra que cria luz. E tudo vai começar agora a se fazer. E aí todo mundo sabe que na criação Deus começou, haja isso, haja aquilo, não foi? Aonde Deus começou a separar o abismo das águas e terra seca, e começou luminares, estrelas, e Deus tudo criou, a Bíblia diz, não é? E Deus criou o homem depois que Ele criou a terra perfeita. Então tudo foi profeticamente, uma palavra criou todas as coisas. E nós hoje vivemos o poder da palavra, porque o Espírito que se movia e não fazia absolutamente nada, ele só observava, agora esse Espírito está trabalhando. Diga graças a Deus. Diga: o Espírito está trabalhando em mim, me moldando e trazendo à existência a vontade de Deus. Então, agora essa palavra profética, que é o sopro criativo do céu. Agora note uma coisa, diga: aqui na terra não acontece nada, a palavra vem dos céus. Então tudo acontece lá primeiro. Esta palavra, a palavra profética, é o sopro criativo do céu na terra. Deus fala e acontece. Essa palavra agora está em nossas mãos. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você conhece o direito que você tem de usar essa palavra ao seu favor. Quanto mais você cultua, quanto mais você aprende, quanto mais você se reúne, mais você muda o nível de vida na terra. Porque a palavra profética me faz independente do resultado da terra. Porque eu não ando mais por aquilo que a terra pode me oferecer. Eu ando agora no nível da palavra que cria na terra o que eu preciso. A palavra cria aqui na terra o que eu preciso. Eu creio na palavra e eu vou extrair da palavra o meu milagre. Amém? Essa é a garantia que temos. A terra era sem forma e vazia. A palavra profética não nasce da terra. Se você quiser anotar isso, pode anotar. Porque se você entender que a palavra não é da terra, você não vai sofrer mais esperando ou gerando expectativa de algo da terra. Todos os dias na terra terão portas fechadas. Todos os dias na terra terão perseguições. Todos os dias na terra vai ter inimigo, vai ter caluniador, vai ter invejoso, vai ter mentiroso. Todo dia na terra vai ter decepção. Só que eu estou esperando a provisão da palavra dos céus e não da terra. Porque Deus tudo criou para nós. Ela desce do céu antes de existir forma. Diga assim, ó: eu não estou vendo nada acontecer, mas o Senhor já criou o que eu preciso antes de existir forma. Entende? Eu não preciso ver para me crer. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que a fé é você
vê o sobrenatural e não o natural, porque aquele que tem fé, ele não tem expectativa nas coisas que ele vê, não é? A fé é o firme fundamento. Então, aqui é uma coisa que você precisa entender. Essa palavra é chave para o nosso ensino de hoje. A palavra profética não nasce na terra, ela nasce no céu. Ela vem de lá. A terra era vazia e sem forma. Uma palavra veio: haja luz. Essa palavra precisa estar dentro de mim. Antes de existir forma, estrutura, direção, a palavra já existia. Então assim, olha para o teu irmão e fala assim: não se apegue no caos, nas coisas sem formas e vazias que os seus olhos te mostram. Porque você vai estar aqui no meio do nada, diga no meio do nada, no meio do caos, sem saída, mas a palavra profética vem e cria uma saída. É Deus ele vai criar saídas para nós, amém? Diga a voz de Deus: invade o caos e enche o meu vazio. Sabe, quando você está se sentindo para baixo, já aconteceu com você? Cara, estou malzão, não estou legal, não estou bem. De repente, do nada vem uma palavra, ou seja, lá nas redes sociais, ou seja um zap, ou seja alguém, ou seja um culto. Você sai de casa arrasado, vazio, triste, para baixo. Vem aqui e recebe uma palavra, e essa palavra te toma. Aí você fala: uau, eu estava sem forma e vazio, mas a palavra profética me encheu de novo, me deu vida de novo, me deu ânimo de novo. Sabe, nós vamos viver isso. Por isso nós devemos nos apegar à palavra. O meu dia foi mal, eu não estou bem, eu estou vazio. Às vezes a gente já acorda assim. Já aconteceu com você? Quem aqui já acordou no dia mal? Você já acorda para baixo, parece que você não queria nem levantar da cama. Já aconteceu isso contigo? Aí você fala: meu Deus, poderia a noite ter durado mais tempo. Mas você tem que se levantar, vazio ou não. Aonde que eu tenho que me pegar? Na palavra. Eu vou para a palavra. Eu vou para o Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos ter dias maus. Nós vamos ter dias que parece que está tudo ruim, você está vazio, você está amargo, você está sem forma, você está sem alegria. A palavra vem e te enche. E Deus fala: haja agora o que esta pessoa tem necessidade, o que ela necessita. A palavra de Deus vai invadir o seu caos, seja ele qual for a área que for, seja no ambiente que for. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Você só precisa estar apegado a ela. Ela não depende de ambiente. Porque tem gente que pensa que Deus está limitado. Porque o ambiente onde eu estou trabalhando, ele é pesado. Esse ambiente é difícil. Ei, a palavra de Deus, ela não está presa em barreiras. Ela não está presa em estruturas. A palavra de Deus, ela vem e enche qualquer ambiente ao qual estiver você lá dentro, crendo nela. Você pode estar no pior ambiente que for, se você crê. Eu estava lembrando de Jonas. Eu estou fazendo um estudo sobre Jonas. A hora certa eu vou pregar, quando você estiver mais forte espiritualmente, porque é um pouco duro. Agora, preste atenção. Jonas, ele estava num ambiente caótico. Diga: Jonas estava no ventre do peixe. Lá dentro houve um arrependimento, ok? A palavra de Deus veio lá e tirou Jonas para fora. A baleia teve que levar Jonas e colocar na margem. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é o ventre de opressão, depressão, não sei. Eu não sei como você está. Eu não sei como você está se sentindo. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo assim, oprimido, triste, para baixo, dentro do ventre de uma baleia. O Senhor está dizendo: a minha palavra, ela vai entrar em qualquer ambiente que tiver alguém que crê, e vai gerar, vai criar uma saída. Essa é a palavra.
Essa é a palavra profética, é a palavra que gera novos caminhos, é a palavra que abre novas portas, é uma palavra que pega alguém sem forma e vazio, desacreditado, entristecido, para baixo, e pega você e tira para fora desse laço. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, essa é a palavra profética. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha isso aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler junto para memorizar? 1, 2, 3. Vamos lá? Diga assim, ó, sustenta todas as coisas por sua palavra. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Essa é a palavra. Porque tudo Ele criou, e tudo que Ele criou. Agora a palavra, sabe o que é isso? A palavra é alicerce. Diga, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é o maior dos profetas. Diga assim, é o meu alicerce. Diga, ela me sustenta, seja onde for, no caos que for, na tribulação que for, na dificuldade que for, na doença que for. Diga, esta palavra profética que sustenta todas as coisas é o meu alicerce. Entenda, preste atenção nisso aqui, essa palavra é poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Diga, Ele foi, mas o Espírito da palavra revelada, que aponta destino, esse não foi, esse está dentro de mim. Esse está dentro de mim, de você. Terra vazia, terra arrasada, só se o Espírito Santo não tiver. Agora, sabe qual é o problema? É que da mesma forma que a palavra revela de como estava o estado do Espírito Santo na terra vazia e sem forma, é a vida de alguns aí hoje. Porque tem duas situações de mover: o Espírito sobre e o Espírito dentro. Compreenda isso. O Espírito está sobre ou está dentro? Essa é a diferença. Eu preciso que o Espírito da palavra esteja dentro. Agora, como é que esse Espírito vai permanecer dentro? Se eu aceitar as doutrinas que Ele me impõe. As doutrinas bíblicas e não de homens, viu? Longe de nós querer colocar doutrinas humanas na igreja. É as doutrinas do Espírito. É esse Espírito da palavra profética que vai falar para você quando você se olhar no espelho se você está adequadamente. Esse Espírito da palavra profética é que vai te corrigir quando você tiver com um pensamento sem forma e vazio. É esse Espírito. Então compreenda esse mistério. Ele não pode estar sobre, ele tem que estar dentro. Porque a Bíblia diz que ele pairava, ele não pode pairar sobre nossas cabeças. Ele tem que morar dentro do nosso coração. Esse é o poder de Deus, é o poder da palavra profética. A palavra profética não é apenas uma previsão. Repita comigo, não é uma previsão, é uma provisão. A palavra profética não é apenas uma previsão. A palavra profética, quando vem, ela é uma provisão. Porque previsão é uma coisa que pode ou não pode acontecer, mas a palavra que traz provisão, mesmo que os seus olhos não vejam, Deus já criou no céu e você vai viver. O mal querendo ou não, as pessoas querendo ou não, os seus inimigos querendo ou não, as pessoas que não gostam de você, que não se simpatizam com você, elas querendo ou não, o Espírito que está dentro de você vai criar mecanismos de vitória para a sua vida.
Nós não precisamos que alguém abra oportunidades para nós. Tem gente, porque ele precisa de um favor, para ele dar uma alavancada na vida, ele se vende, ele deixa de cumprir um princípio bíblico. E não há necessidade. Porque esse espírito da palavra profética, queridos, eu quero repetir isso, a palavra profética não é apenas uma previsão, é uma provisão. Ela não apenas anuncia, ela ativa. Quando você recebe uma palavra, você tem que crer. Olha para o teu irmão e fala assim: o mal é não crer. Você precisa crer. Mas sabe que a gente pensa que a gente sabe tanto, né, irmãos? A palavra vem e fala: não é assim também, não. É como se o homem quisesse obrigar você a fazer alguma coisa. Por que eu falo para você isso? Porque eu era assim. Tudo que era ensinado na igreja, quando eu era membro da igreja, eu ficava assim: não, calma, também não, vai devagar. Também não é assim. Porque a tendência nossa é querer fazer a Deus trabalhar para nós. Não é? A gente quer fazer Deus trabalhar para nós. Deus não vai trabalhar para nós. É nós que vamos servir a Ele. Deus é sim, sim, não? Não. A palavra profética, ela é poderosa. Nós precisamos dar atenção para ela. Crer faz toda a diferença. Amós capítulo 3, verso 7, nós vamos aprender muito hoje. Eu gosto de Bíblia, eu gosto de ensinar a Bíblia, não ficar contando história. Amós capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz, certamente o soberano Senhor não faz coisa, o quê? Alguma, sem revelar os seus planos aos seus servos e os profetas. Por isso que você chega aqui e a palavra vem e te pega. Mas vai, como? A palavra de Deus, necessariamente, Deus não precisa me usar. Eu descer aí embaixo e falar: ei, você, não precisa. A palavra está sendo pregada aqui e já está revelando coisas aí. Porque a palavra é o próprio Espírito, amém, queridos? A palavra é o Espírito da revelação. Ela está revelando. Aí está falando com você: olha, teve gente que falou assim: eu passei na frente dessa igreja, senti desejo de entrar, entrei, no dia que eu entrei a palavra falou comigo. Tá, e aí, o que você fez com a palavra que falou com você? Você obedeceu? Ou você continua a viver aquela vida sem forma e vazia? Porque tem gente que está vivendo uma vida sem forma e vazia por opção. Diga: por opção. Diga: é por opção. Não é porque Deus não quer abençoar. Porque não quer ouvir, não quer obedecer. Deus vai falar. Só que, às vezes, para uns, Deus fala de um jeito. Para outros, Deus fala de outro. Agora, entenda, nós começamos o culto, na introdução da palavra, eu disse para você, que a palavra profética, ela confronta. Não é só flores. A palavra profética vai dizer, porque tem determinada área da vida das pessoas, que a palavra vai vir cobrando. Por que você não cumpre isso? Por que você não faz isso? Por que você não é fiel nisso? Por que você não muda de vida? Por que você não muda o comportamento? Ela é uma palavra profética, embora seja uma palavra de correção. Aí a pessoa pega aquilo lá como ofensa, fecha o coração e continua vazio e sem forma naquela área que Deus falou com ela. Quantos estão entendendo o ensino? Está claro, irmãos? Eu estou conseguindo ser claro? Fica tranquilo que se estiver machucando, depois o pastor cuida. Tá bom? É o pastor que vem com metiolate. O profeta vem só cortando. Tá certo? Então é isso que você precisa entender. Senão não vai mudar nada na sua vida se você não crer. Diga assim: a palavra profética cria novos ambientes, novas realidades e abre novas portas. Diga: eu quero novos ambientes, novas realidades e novas portas abertas. Mas você precisa obedecer, meu Deus. Se você não obedecer, preste atenção uma coisa, se criou
criou um novo ambiente aqui. Aí, quem tem visão e é águia, opa, ele já pula para esse novo ambiente. Aí o novo ambiente criou uma nova atmosfera e abriu uma nova porta. Quem tem visão já entra para a porta. E o outro fica de lá. Por quê? Para entrar nesse novo ambiente e acessar as novas portas, primeiro eu vou ter que me render, obedecer e se fazer uma nova pessoa. Amém ou não? Porque nesses ambientes que a palavra profética cria, eu não vou conseguir acessar do mesmo jeito que eu estou de momento. Entende? É isso que nós precisamos compreender, entender, dilatar a mentalidade, para que a gente possa subir de nível. Queridos, o meu maior anseio não é vir aqui ministrar para impressionar você, mas trazer uma palavra que te traz compreensão e entendimento, porque só através da palavra você vai mudar. Eu não venho aqui para performar em cima de púlpito, eu venho aqui para ensinar. Eu não quero aqui impressionar, porque aqueles que só se impressionam com a palavra não mudam de vida, mas aqueles que entendem a palavra e a pratica, esse se é transformado. Então, eu quero que você entenda, eu não sou Deus. Deus é aquele que está te anunciando a palavra. A palavra não é minha. Essa palavra também mudou a minha vida e o meu caráter. Aqui não tem esse negócio de ficar endeusando pessoas. Não. O único privilégio que eu tenho é que Deus me tirou da podridão, acreditou em mim e eu recebi o chamado e aceitei. E me tornei um pastor, só isso. Mas eu preciso fazer com que você entenda esses princípios, porque eu quero ver você indo bem em todas as áreas da sua vida. Tudo que deu errado no passado, se você passar a obedecer a palavra profética, vai dar certo no seu futuro. Amém, queridos? A palavra, ela é poderosa. A palavra cria novos ambientes e novas realidades e abre novas portas. 1 Coríntios 14, versículo 1. Vamos estudar um pouco aqui mais. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o quê? Os dons de profecias. Preste atenção. Tem gente que só prega amor. É amor, 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 misericórdia, amor, amor, amor. Amor é importante? É. Mas um pai que só sabe amar, ele forma um bom cidadão para a terra? Não. Não é? Tem gente que busca só os dons, é línguas estranhas, é aviãozinho, é não sei o quê, mas e as palavras das profecias? E olha, que o apóstolo diga assim, ó, sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. E o que mais ele fala? Principalmente o de profecia. Porque a palavra de profecia, ela não é só a palavra que vai dizer, olha, você vai comprar um carro, você vai comprar não sei o que, Deus me mostrou. Deus. Não, também. Mas a palavra de profecia é a palavra de alinhamento, de correção, que traz a existência, que forma caráter, que corrige. Amém, querido? Imagina, já pensou? Eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer eu não vou ser negligente. Deus me toma aqui agora com espírito de profecia, porque eu sou usado nessa área, graças a Deus, Deus me deu o dom. E aí eu desço aí, chamo você pelo nome, vem cá. Vamos abrir as cortinas. Já pensou? Isso pode acontecer num ambiente de culto. Deus revela. Só que Deus, Ele quer que você tenha o quê? Entendimento. Para você mudar o comportamento. Você precisa crer, diga, eu tenho que crer nessa palavra. É tempo de agir sobre a palavra profética. Diga assim, a palavra profética vai vir e eu tenho que agir, tomar decisões. Se ela falar para você assim, ó, faça isso, isso, isso e isso, porque sua vida vai mudar, você não vai fazer? É porque não deu, porque não dá, porque eu não consigo, porque está difícil, porque está complicado, porque não sei o quê. Meu irmão, aí já não é uma coisa minha. Aí é você. A palavra não está falando
A palavra não está alinhando, ela não está ajustando, então você precisa de agir. A palavra profética, ela tem que ter ação nela. Eu descobri a palavra, agora eu vou agir em cima dela. Quantas vezes a gente está estudando a Bíblia e Deus fala coisas novas em textos que eu já li e reli várias vezes. Eu falo, meu Deus, coisa nova aqui, porque a palavra se renova a cada manhã. Então eu preciso estar atento, porque a palavra vai começar a falar. Então a palavra está falando com você, e você não faz nada, você não age, fica aí, fica pensando que vai acontecer alguma coisa, aí fica, eu não quero que isso aconteça com você, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos, 10 anos, 50 anos, dentro de uma igreja, a vida não muda. Que testemunho que as pessoas, que nós vamos passar para as pessoas, elas vão dizer, esse aí está dentro de igreja todo dia, e continua no mesmo lugar. A palavra profética, ela cria, diga cria. A palavra profética cria condição, ela traz provisão, ela traz cura, ela traz mudança de caráter. A palavra profética traz inteligência, capacitação, porque tudo isso está no Espírito. Aí eu preciso agir. Opa, peraí, o que eu tenho que fazer? A palavra falou, eu tenho que mudar tal comportamento. Por que você não mudou ainda? Eu tenho que ser fiel em tal situação que Deus está falando comigo, que é para ser. Por que você não está sendo ainda? Por que você ainda não se posicionou? Porque a área que Deus te cobra é a área que você vai crescer. Aí você não faz nada. A palavra veio, mas isso aqui eu ainda não estou preparado para fazer. Tudo bem, não vai acontecer na sua vida, agora na minha vai. E depois você não fica vendo eu andando com o meu Fusca importado aí falando de mim. Ontem até o Isaac andou de Fusca comigo. Cadê o Isaac? O Isaac está lá fundo. Quando ele viu o Fuscão, ele falou assim, eu vou no Fusca. Falei, então vamos embora, vou te deixar lá na sua casa. Fica cheirando gasolina, mas tudo bem. É perfume. Então entenda, tudo que você deseja, a palavra cria, debaixo da obediência. Estão entendendo, queridos? Abre a sua mente para você viver isso, para você não ver só na vida do outro, porque tem gente que está há anos assistindo o outro ser abençoado. Qual é a área da sua vida que você quer uma mudança radical, urgente? Finança, sentimental, sei lá qual é a área. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ter insucesso. Deus não te criou para você andar vazio, sem forma. Antes que você nascesse, Deus criou todas as riquezas da terra. Antes de gerar Adão e Eva, Deus foi lá e criou o jardim, meu irmão. Entenda isso, é a palavra profética. Porque na minha vida nada dá certo. Vai começar a dar certo a partir do momento que você fala, Deus, o Senhor é o centro de tudo na minha vida. Eu vou colocar o Senhor acima de qualquer coisa na minha vida. Eu não quero nem saber se pessoas vão sair de perto de mim, se eu vou perder amigos, se eu vou perder pessoas, parentes vão me odiar, não quero nem saber. A Bíblia diz, buscai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e há demais coisas serão acrescentadas. Então isso é uma palavra profética. Quando é que eu vou andar debaixo dessa palavra dos acréscimos de Deus na minha vida? Quando eu colocar Deus acima de todas as coisas. Quando eu olhar para mim e falar assim, não interessa, nem que eu passe o pão que o diabo amassou, eu vou obedecer a Deus. Que isso, apóstolo? O senhor está maluco? Isso aí está na Bíblia? Lógico. Jesus lá, sendo tentado por diabo, ele estava passando o quê? O pão que o diabo amassou lá, meu irmão. Ou não? Você não é o Filho de Deus? Você não é o poderoso? Você não está com fome? Aí as pedras, transforma as pedras em pão e come. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra proveniente da boca de Deus. A palavra de Deus é inegociável. Aí ele pega Jesus e leva lá para o alto monte e fala, pula daí, você não é o bichão, pois está escrito. Jesus não combateu ele com a palavra? Sim ou não? Aí ele falou, opa,
esse aqui tem um nível superior, ele conhece palavra, então eu vou tentar ele na palavra. Pois está escrito no Salmo 91, que aos anjos darei ordem ao teu respeito. Pula daí, vamos ver se os anjos te catam. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é confiar na palavra. Isso é confiar na palavra. Não deu certo nos pães, não deu certo em pular, que os anjos iam segurar. Aí ele falou: agora eu vou levar ele agora para os prazeres da vida. Tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar o mundo, eu vou te dar os desejos da sua carne. E ele disse: não, só o Senhor teu Deus prostrarás e o adorarás. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí, quando o diabo sai, quem chegou? O anjo, trazendo pão para ele comer, pois a palavra de Deus já havia criado nos céus o alimento que Jesus precisava. Ele só precisava crer que Deus era provedor da vida dele. Entenda isso. Aí tu fica aí, porque eu não sei, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí não cumpre princípio, não obedece a palavra. Depois como que você vai cobrar? Tem área na vida de alguns crentes que está vazio e sem forma. Está entendendo? Tem área na vida de alguns crentes que está vazio e sem forma. São relacionamentos errados. Calma, irmão. Ô, irmão, não é a hora, calma. O que Deus falou para o senhor? Eu tenho uma revelação para cada coisa da sua vida. Porque todos os teus problemas, eu tenho a palavra para falar para você. Qual que é a área? É finanças. A minha área financeira está um caos. Seja fiel ao Senhor teu Deus. E Ele disse que abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sem medida sobre você. Eu tenho uma palavra profética para qualquer área de sua vida. Qualquer área da sua vida. Eu tenho uma palavra para te liberar. Agora, o problema é, você vai obedecer? Você vai acreditar na voz profética? Esse é o problema das pessoas. Elas precisam acreditar que existe uma palavra profética, uma palavra bíblica, sendo liberada de encontro às nossas vidas. Amém, queridos? Tem uma palavra. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas 20:20. Porque, coloca na NTLH. Porque eu não tenho tempo para pregar toda a história. Mas eu preciso falar isso para você. 2 Crônicas 20:20. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiam no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confio nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem, diga assim mais uma vez assim, confia nos profetas de Deus, e tudo que vocês fizerem, vai dar certo. Olha isso aqui. A história é linda, mas eu preciso só falar isso aqui para você. Só essa estrofe final. Confia nos profetas dele e tudo vai dar certo. Como você sabe que o profeta é profeta de Deus? É aqui que eu queria chegar. Porque o profeta de Deus não fala dele, fala de Deus. O profeta de Deus não pega glória para ele, dá glória para Deus. E aí tem um monte de gente nas ruas aí, em altar, pregando, falando que é profeta, mas na verdade eles querem glória para eles. Como é que eu sei que um profeta é de Deus? Que aquilo que aquele profeta declarou biblicamente vai acontecer. Então o profeta, o Josafá, estava passando por um momento difícil, em guerra. Ele estava cercado. Ele colocou todo mundo para jejuar, todo mundo para consagrar. Aí ele reuniu todo mundo no pátio. Ele já estava pronto para a guerra. Reuniu todo mundo no pátio e falou assim, gente, pelo amor de Deus, confia no Senhor seu Deus. E acredita nos profetas dele. Porque tudo que vocês fizerem vai prosperar. Sabe o que é acreditar no profeta? É você ouvir a palavra profética
que eu estou pregando aqui hoje, porque isso aqui é uma palavra profética. E você pegar essa palavra e colocar em prática. Eu não acabei de falar para você que você tem que agir em cima da palavra? Não é? Espera aí, Deus falou acerca da minha vida sentimental. Eu vou fazer tudo conforme está escrito. As moças, amanhã está aí pintando um príncipe. Diga assim, ó. Quem é as moças aqui que ainda vai casar, que ainda não casou? Levanta a mão. Fala assim, Deus já preparou um príncipe. É só ter paciência. Quem não tem paciência, vai pegar o cavalo, não vai pegar o príncipe. Entende isso? Sim ou não? Hã? Como é que você vai saber que um homem é aquele homem de Deus? Você vai ver o comportamento dele. Ele vai começar a te chamar para coisas indecentes que não está na palavra. Ele vai começar a te propor coisas que não está na palavra. A primeira coisa que um cavalo não vai fazer é tirar você da presença de Deus. Ih, mas tem que ir na igreja todo dia, é? Por isso que a Bíblia fala para não se relacionar com quem não é cristão. Porque eu preciso ter um relacionamento com alguém que tem a mesma fé que eu, que crê no mesmo Deus que eu. Amém? É isso. Um dia eu vi um pastor, que era o nosso pastor, ele estava orientando um rapaz, um obreiro, na época eu era um obreiro também da igreja, e ele falando assim, pastor, porque eu não tenho sorte. Aí o pastor falou assim, mas na onde você está arrumando suas princesas? É aqui da igreja? Não, porque aqui na igreja não tem ninguém que eu me identifico. Aí o pastor falou, então vai orar, porque o seu Deus vai mandar, não é? Porque agora os crentes namoram nas redes sociais, não é isso, pastor? Aí na rede social, gente, tem hora que eu até assusto, tem gente que entra em contato comigo, fala comigo, senhor é o pastor, o senhor pode orar por mim? Que dia que tem culto? Aí eu olho na foto, e depois a pessoa vem, não é aquela pessoa. Eu falo, ué, não é essa pessoa. Não, falei com o senhor hoje. Então assim, dá para confiar em foto hoje, irmãos? Dá para confiar em perfil de internet? Dá, irmãos? Não, tem hora que até eu me assusto quando eu tiro esses guri tiram foto minha e coloca lá, eu falo, não é eu não, gente, isso aí não. Entende? Não dá para confiar. Quem está entendendo isso? Olha, isso aqui é profundo. Aonde é que eu vou buscar? Não tem? A Bíblia diz que Deus cria. A Bíblia diz que Deus gera. A Bíblia diz, irmão, Deus vai fazer, porque aquilo que é teu, se você esperar, debaixo de obediência, debaixo da palavra profética, meu irmão, vai vir um príncipe em cima de um cavalo, não vai vir um cavalo. Está entendendo a palavra? Agora tenha paciência, creia no seu Deus. Não deixe as tentações te engolir, resista às tentações, diga, eu tenho uma palavra profética, segura essa palavra profética, creia nessa palavra profética, não basta ouvir a palavra profética, é preciso crer e agir. Tudo que está contrário àquilo que Deus te prometeu na palavra, você tem que dizer, não. Mas os olhos é bonito, pastor. Mas você está vendo só os olhos. Você não está vendo o curar? Segura, baixa só um pouquinho. O Samuel, quando viu Eliabe, falou, é este. Bonito, grande, homem forte, guerreiro. Esse é o rei de Israel. Deus olhou para Samuel e falou, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Tem muita gente andando atrás de aparência. Não se relaciona, por quê? Porque na cabeça ele já colocou um perfil. O meu perfil é esse. Mas é isso que Deus quer para você? Por quê? Diga assim, ó, a carne. Não, diga forte, diga a carne. De nada aproveita. E a gente olha para a carne. E a Bíblia diz que a carne vai voltar para a podridão. O que importa é a essência e o caráter. Aí a palavra profética está criando para você algo segundo o coração de Deus.
Mas você fala assim: não, 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 de jeito nenhum, porque eu quero o Eliabe. O Eliabe é bonito, ele é forte, ele é musculoso, ele é guerreiro, ele é valente. O Eliabe sabe manusear uma espada, ele tem um escudo. O Eliabe é grandão, o cabelo dele é diferente. Aí Deus falou assim: pois eu quero o Davi, pequenininho, ruivozinho. É esse. Sabe por que é esse? Porque ele é segundo o meu. Um homem segundo o coração de Deus não vai tratar a esposa como qualquer uma, e nem vai trair a esposa. Uma mulher segundo o coração de Deus vai respeitar o seu marido. Isso aqui é uma palavra profética, irmão. Deus está revelando coisa aí. Deus está falando com você. Eu não sei da sua vida, mas o Deus que você sentou para ouvir Ele falar, sabe tudo de você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe pelos becos e as ruelas que você já passou na sua vida. Ele sabe de toda a podridão. E Ele está revelando aqui para você nessa noite. Escuta os profetas do Senhor, e você vai prosperar em tudo que você for fazer. É isso que a palavra profética cria nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão tem gente que morre. Está entendendo a palavra? Acho que eu vou parar, amor. Vou deixar para domingo um pouco. Mas quando você escuta a palavra, tudo se cria. Agora eu vou liberar uma palavra de provisão, porque a palavra profética, ela traz Não sei se você percebeu, mas a palavra que veio aqui nessa noite, ela tratou em todas as áreas da sua vida. Ela começou a pegar assim você, de dentro para fora, do alto da cabeça à planta dos pés. Em todas as áreas Deus falou aqui. Você não pode sair daqui falando que você não foi tocado pela palavra. Mas eu quero liberar uma palavra de provisão. A palavra liberada cria no mundo espiritual os grandes milagres. Diga: a palavra cria no mundo espiritual os grandes milagres. Você quer um grande milagre? Você vai sair daqui hoje com forma e cheio. Amém? Vamos lá, 1 Reis, para a gente orar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, é um texto bem clássico, bem conhecido. Mas todas as vezes nós aprendemos coisas novas. Por isso que a Bíblia é fantástica. 1 Reis 17, 13. Versículo 13, por favor. Eu quero adiantar um pouco. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo. Diga: eu não posso ter medo. Diga: diante de um profeta, eu não posso ter medo. Diga: diante de um profeta, eu tenho que crer e obedecer. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. O cenário aqui era de morte. Diga: morte. Quando o profeta encontra essa mulher, uma viúva de Sarepta, ele chega na cidade e Deus havia falado para ele: vá, porque eu deixei uma mulher lá preparada para te alimentar. Chegou lá e ele viu uma mulher pobre, miserável, que não tinha nada. E o profeta chega diante dessa mulher e fala assim: ô senhora, traz água para mim. Ela deu. Quando falou traz pão, ela falou: não tenho. O que a sua serva tem é só um pouquinho de farinha, uma botija de azeite, bem pouquinho, que a sua serva está catando aqui uns gravetos para fazer uma fogueira, assar esse pãozinho, comer com o filho e morrer. Ela decretou a sua própria morte, como algumas pessoas decretam a própria morte e falência na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, porque está diante do caos e não vê saída. Mas o profeta chegou. Talvez você, quando entrou aqui pela primeira vez nessa igreja, entrou aqui assim: chega, eu não aguento mais, eu preciso de uma saída. O profeta chegou com a palavra. E aí o profeta vem em sua direção e libera a palavra. E aí o profeta já começa a dizer para ela assim: ó, não tenha medo. Diga assim: eu não posso ter medo, eu preciso obedecer a palavra. Porque esse cenário aqui é um cenário de caos, de morte. Agora, até aqui o cenário é esse: o profeta está aqui e a mulher também está aqui. Até então só está movendo sobre palavras.
Essa mulher, ela tinha a opção que o pastor Aparecido tinha, quando eu liberei uma palavra sobre ele, de ir e fazer o que Deus mandou fazer, através do profeta, ou continuar trabalhando na empresa, que eu não vou falar o nome aqui, porque, né? E continuar vivendo aquela vidinha dele. Mas o que ele fez? Sem nada, como ele disse, sem dinheiro, sem nada, ele falou, eu vou. E foi. Aqui aconteceu a mesma coisa nesse cenário. No versículo 15, a mesma coisa acontece. Ela foi e fez conforme Elias. Diga, aqui muda tudo. Quando eu estou fazendo algo que o profeta falou, agora é problema do profeta com Deus. Não foi o profeta que falou? Agora é problema do profeta com Deus. Por quê? Ele é um homem de Deus e ele liberou uma palavra de Deus, ok? E eu decidi, agora eu vou agir. Eu não estou falando aqui desde o começo do culto que você tem que se alinhar, fazer o que é certo, fazer o que é correto, que a sua vida vai mudar. Então faça, fala, Senhor, agora eu estou fazendo, agora é problema daquele cara. Ele pregou essa palavra e diz que essa palavra é tua, agora eu quero ver. Porque a Bíblia diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Agora o problema não é da mulher mais, agora o problema é do profeta. Quem decide obedecer aqui sem medo? Quem decide obedecer aqui sem medo? Agora aponta o dedo para mim. Fala assim, o problema é teu agora. Porque eu vou obedecer. Eu te desafio. Eu desafio a você. Se você fazer corretamente o que a Bíblia está falando e não mudar a tua vida. Eu te desafio. Entenda isso. Vamos parar de brincar. Vamos parar de ser obedientes parcialmente, porque a obediência parcial é desobediência. O profeta liberou uma palavra, ela foi fazer conforme Elias dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Qual que era o cenário? Velório. Elias chega num cenário que está vazio e sem forma. Elias chega diante de um cenário que não tinha o que comer, que não tinha nada, absolutamente nada, e não tinha o que fazer, porque Samaria estava no pior caos da vida, estava uma miséria só. Se você for estudar esse texto por completo, você vai ver o quanto o povo estava sofrendo, o povo estava padecendo, crianças morrendo, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Mas o profeta chega na casa dessa mulher. Diga, o cenário em Samaria era de fome, pobreza, escassez. Mas na casa da viúva tinha pão, tinha azeite. Porque ela escutou uma palavra. Agora, é você que tem que entender se você vai agir ou não. Quer continuar sendo infiel? Continue. Quer continuar obedecendo parcialmente? Isso aqui eu vou obedecer agora, depois eu vou ver o que eu faço com isso aqui. Com Deus não tem isso, irmão. Com Deus é sim ou não, não. O próprio Jesus, quando encontrou os fariseus, ele diz assim, vocês se combatendo no peito aí, falando que vocês são dizimistas, mas vocês são dizimistas, mas devolve o dízimo do coentro, do cumim, e do endro, e as outras coisas, vocês não cumprem não? Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro? Dinheiro faz parte. Quando você é dizimista, você está honrando a Deus, honrando a palavra. Agora e as outras coisas? As outras coisas não precisa? Queridos, preste atenção numa coisa. Nós não vamos conseguir enganar a Deus, porque a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. Ele é detentor de todo conhecimento. Amém, queridos? Nós precisamos pegar a palavra profética. A Bíblia diz que agora tem comida. Outra hora eu quero pregar mais sobre essa mulher, porque essa mesma mulher também, a sunamita, depois teve um filho, o filho morreu, e ela chegou com o morto diante do profeta e falou assim, eu não te pedi nada, se vira, meu filho está morto, eu não te pedi filho. O profeta liberou uma palavra sobre a vida da mulher, e dizendo, você vai gerar, daqui um ano eu vou vir, e você vai estar com o filho no colo. O guri cresceu e morreu. Ela falou, opa, na onde está o profeta? Por isso que eu estou falando para você,
Quando você obedece uma palavra profética, é o profeta que tem que se virar com Deus. Porque a Bíblia diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. Se você está vivendo num nível profético de obediência, meu irmão, fica tranquilo, porque os céus vão derramar bênção sobre a sua cabeça.